Cristiano, muito obrigada Olá, bom por dia, ter vindo Marcelo, tomar um obrigado. cafezinho aqui comigo. Estou aqui à disposição. Muito obrigada, viu? Olha, esse tema surgiu de uma mensagem que eu recebi no Instagram, perguntando o seguinte: convênio médico é obrigado a ressarcir os testes de Covid? A nossa intenção hoje é tirar algumas dúvidas sobre um assunto que ainda está muito em alta, que é a questão da Covid, nossos direitos e deveres. Então a gente vai passear por esse tema. Se você tiver dúvida, quiser participar, pode mandar mensagem pra gente. Então vamos começar respondendo essa pergunta, porque saiu uma resolução semana passada, ainda é uma novidade, né, doutor? Sim, saiu uma resolução semana passada, até trouxe aqui a minha colinha, né, porque é muita portaria, muita norma que altera semanas, meses depois, aquilo que foi definido anteriormente pelo governo estadual, municipal ou federal. Então teve uma resolução nova da Agência Nacional de Saúde, e ela estabelece algumas regras para quem pode fazer esse teste rápido pelo plano de saúde, por exemplo. Né? Uhum. Então, são a questão das pessoas sintomáticas, não assintomáticas, assintomáticas, que apresentem ali alguns sintomas entre o primeiro e o 7º dia. Deve ter pedido médico para poder fazer o pedido de exame, e esse teste ele tem que ser feito nos laboratórios credenciados. Então, não é para todo mundo que vai ser expandido, né, esse atendimento dos exames por plano de saúde. Mas pode pedir o ressarcimento, o famoso reembolso de convênio médico, para esse caso também? A questão do reembolso depende de como foi organizado o atendimento pelo plano de saúde. Então, por exemplo, a pessoa tem lá uma rede credenciada, ela vai, faz o exame, não há o que ressarcir porque o plano está cobrindo. Então ela apresenta o pedido médico e imediatamente é feito o contato com a empresa de plano para fazer a liberação. O ressarcimento pode acontecer se acaso for feito o exame e o plano não cobrir. Estiver dentro das condições, né, apresentando sintoma entre o primeiro e o 7º dia, e o plano por algum motivo se recusa a fazer a liberação do exame. Aí sim, a pessoa pode fazer o exame e buscar o ressarcimento. Falando em recusa de fazer exame, as empresas, elas podem obrigar que o funcionário faça exame de Covid, tome a vacina, apresente a carteirinha de vacinação. Como é que está com relação a isso? Então, aí é uma situação bem complexa, porque a gente tem basicamente um conjunto de regras que determina que o empregador tem que tomar todas as providências possíveis para manter o ambiente de trabalho mais saudável, né? Para dar condições de que os trabalhadores possam atuar, né, sem nenhum tipo de contato, com nenhum tipo de enfermidade. Então, exigir o atestado médico, há entendimento que sim, que pode, porque existem normas do Ministério da Saúde, normas do Ministério do Trabalho, que já exigem comprovação de vacinação há muito tempo, né? De gripe, varíola, febre, maculose não. Tem algumas doenças, né? Poliomielite, que já foram, né? Então, aquele conjunto de vacinações que a gente já tem que apresentar, Covid está dentro delas. A vacinação contra a Covid, contra H3N2, já entregaram esse sistema de vacinação. Então, nessa perspectiva, o empregador pode pedir. O que ele não pode obrigar é que o empregado faça o exame. Tá. Porque aí há entendimento que é uma condição invasiva para o empregado. Principalmente aqueles que não apresentam sintoma nenhum. Apenas por meio de controle não pode. Mas se apresentar sintomas, se eu chegar aqui aí com sim. febre, por exemplo, a empresa pode falar: Marcela, vai para casa, faz o teste aí e volta sim. Se você tiver porque negativada. Aí sim, porque nesse caso, existe uma portaria interministerial 14, agora de janeiro desse ano, que ela estabelece um conjunto de regras. E no caso de pessoas que apresentam sintoma ou que está confirmado, aí sim, a orientação de fazer os testes, apresentar o atestado de vacinação, inclusive, porque a vacinação é obrigatória. Né? O Supremo Tribunal Federal decidiu no finalzinho do ano passado que a vacinação ela é compulsória no sentido de que a pessoa tem que ser consciente de que o trabalho dela, a busca dela pela melhora de saúde da coletividade também é obrigação dela. Então ela tem que tomar vacina. O que não pode ter é a obrigação de levar a pessoa à força para tomar vacina. Eu não posso sentar a pessoa... Mas ela pode obrigar a ter o comprovante aqui, né? Aí sim, aí a gente tem aquelas condições indiretas. Então eu não posso obrigar a pessoa a sentar e tomar a vacina, mas eu posso ter restrições de direitos. Inclusive a gente falou mais cedo no jornal que a Prefeitura de Jacareí afastou 2 servidores. Hoje já foi publicado no Diário Oficial, foi ontem, né? Já foi publicado no Diário Oficial, porque eles não
tomaram a vacina, responderam a um processo administrativo, mas a prefeitura optou pela dispensa dos dois. Doutor, olha gente, o cafezinho aqui não é figuração, tá? Eu já estou tomando, o doutor fica à vontade, toma uma água. Seguinte, nessa questão ainda das empresas, tá bom, eu cheguei aqui com febre, a minha diretora falou, Marcela, tem que fazer o teste. Quem paga esse teste? É a empresa ou é o funcionário que tem que arcar com o teste e levar o comprovante para... Nesse caso, como é uma determinação da empresa, dentro da condição de prevenção de saúde de quem trabalha naquele ambiente, quem paga o teste é a empresa. Todo exame médico, admissional, demissional ou periódico, quem tem que arcar com a despesa dele é a empresa. Inclusive de Covid agora. Inclusive de Covid. Qualquer exame que o empregado tenha que fazer para poder precaver o ambiente de trabalho, para que não seja atingido por qualquer enfermidade, o exame é pago pela empresa. E com relação ao seguinte, por exemplo, poxa, numa determinada sala ou num departamento específico, algumas pessoas testaram positivo e um funcionário ficou com receio e falou, poxa, eu quero testar também, vai que eu tô com Covid. A empresa, a partir do momento que teve um caso positivo, é obrigada a testar os outros funcionários daquele setor ou só se o funcionário apresentar algum sintoma? Então, nesse caso dos assintomáticos, né, que a portaria chama de contatantes, neste caso a empresa pode determinar que seja feito o exame, arcar com o exame por precaução. Mas ele precisa demonstrar, ou a empresa precisa ter essa indicação de que o exame está sendo feito em razão de um contato dentro do trabalho. Agora, o fato dele ter contato com quem teve o problema de saúde, com quem tem algum tipo de sintoma ou constou positivo para a Covid, fora do ambiente de trabalho, e ele quer fazer o teste para precaução, para poder chegar na empresa apresentando lá um atestado negativo, aí esse a empresa não cobre. Então, o que a empresa tem que cobrir é aquilo que acontece dentro do seu ambiente. E com relação a home office? Se o funcionário está um pouco inseguro de voltar, de continuar no presencial, já que a gente viu que a onda está voltando, os casos estão aumentando, o funcionário pode pedir, falou, olha, eu quero trabalhar de casa, a empresa ela é obrigada a aceitar porque a gente ainda está em pandemia, ou isso já não é mais assim? Como é que fica essa orientação? A questão do home office, ele é regulamentado pela CLT, inclusive pela reforma trabalhista de 2017. Então ela trouxe algumas modificações importantes ali. De uma forma bem básica, quem define é o empregador. O artigo 2º da CLT estabelece que a obrigação de coordenar a atividade do trabalho é do empregador, é ele que dirige a prestação de serviço. Então, se o empregador determinar que o empregado deve fazer trabalho em home office, ele vai fazer porque aquela é a orientação do empregador. O empregado sugerir que seja feito home office para precaução, cabe ao empregador decidir. Então, não é uma questão de o empregado definir, é sempre o empregador. Agora, tem a situação contrária, o empregado está em home office, não se sente à vontade para retornar, né? Que é o que você colocou. Então, neste caso, ele tem que apresentar para o empregador informações suficientes para mostrar que ele não pode voltar. Pessoas em família com comorbidade, condição de saúde precária, alguma coisa nesse sentido. Que justifique. Exatamente. Se não tiver justificativa para continuar em home office e o empregador determinar que retorna, ele tem que retornar. Se uma pessoa positivar, a empresa, mas ela está bem, ela está só com sintomas leves, mas fez o teste e deu positivo. A empresa pode falar, olha, então vai para casa e trabalha de casa, já que você está bem, já que você não tem sintomas tão fortes assim, ou o atestado médico tem que ser cumprido e apesar da pessoa estar bem, ela tem que ficar em casa de repouso nesse período de isolamento? Depende da condição de saúde. Se o atestado médico que a pessoa apresentar estiver determinando que ela repouse, ela tem que repousar. A empresa tem que respeitar o que está no atestado médico. Se lá estiver dizendo que ele, embora tenha apresentado positivo, mas não apresenta sintoma nenhum, nesse caso é possível entender que ele pode trabalhar regularmente em casa porque ele não tem um impedimento de saúde. Então o problema é o que o médico vai colocar no atestado. Tem uma pergunta que chegou, aliás, peço perdão, minha mãe está assistindo a gente, ela deve estar falando, Marcela, pelo amor de Deus, você está tomando um café com o celular à mesa, isso é feio, minha filha. Tem uma justificativa, gente, é que eu estou de olho nas mensagens que estão chegando, porque vocês são muito participativos. Eu quero responder aqui, quer dizer, eu não, né, vou repassar a pergunta para o doutor responder, a mensagem da Tatiele de Pinda, que ela falou o seguinte, doutor, que o marido dela teve Covid e infelizmente faleceu. Ela quer saber se ela tem direito à pensão por morte. Tá. A pensão por morte é um benefício que toda pessoa tem, desde que aquele parente ou aquele cônjuge que faleceu ou companheiro seja vinculado ao sistema previdenciário. Tá. Então, se no caso o marido da Tatiele,
ele tinha lá alguma vinculação à Previdência Social, ele tinha condição de segurado, ela tem direito à pensão por morte, independente do motivo pelo qual ele faleceu. Existem alguns projetos em Brasília tramitando, alguns já, parece que já até foi aprovado pela Câmara dos Deputados, para tornar aí uma aposentadoria especial em casos de Covid. Mas ainda não virou lei para todo mundo. Foi aprovado apenas na Câmara, ainda vai passar por todo o restante do processo, né, de avaliação pelo Senado, discussões, Comissão de Constituição e Justiça. Mas hoje, a pensão por morte é garantida para todo mundo que vier a falecer, infelizmente, independente do motivo. Tá certo, doutor. Muito obrigada Eu que por agradeço. ter vindo tomar um cafezinho aqui comigo e Estou à bater um disposição papo. sempre que precisar. Muito obrigada.